Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui para fazer um anúncio aí do seminário Feridas da Infância. Eu vou colocar aqui a foto do encarte do seminário, que vai acontecer de 8 a 15 de janeiro na base da Jocum em Almirante Tamandaré. É um seminário tremendo, é uma escola tremenda que vai abençoar a sua vida. Todos vocês que têm assistido aqui o meu canal, pessoas que têm situação de conflito, de casamento, de separação e tudo mais, seria importante você fazer essa escola, né? Vai lá, entre em contato lá com a base da Jocum de Almirante Tamandaré, Jocum Almirante Tamandaré, tá? O diretor dessa escola é o missionário Luiz Araújo. Ele dá uma aula poderosa sobre a relação de paternidade, né? Falando sobre a importância de um pai na vida do filho, né? Então, é importante você fazer essa escola porque você vai ser curado das feridas da sua infância. E você vai perceber, fazendo essa escola, que muitos dos problemas que você está vivendo hoje não é por causa de hoje. Estão relacionados a traumas e feridas que você sofreu na sua infância. A vida passou, você cresceu, você tentou viver, mas às vezes você se pega como num labirinto, sem conseguir sair de certas dificuldades que você tem. E você fazendo essa escola, você vai descobrir coisas que você jamais imaginou. Eu sou prova e testemunha viva do poder que a aula do missionário Luiz teve na minha vida sobre o poder de um pai, né? As raízes da orfandade, né? Quais são as causas da orfandade, a orfandade na nossa nação. Nosso Brasil é um país órfão, né? É um país que na sua identidade não conhece o Deus verdadeiro, né? E através da aula do missionário Luiz eu aprendi, entendi muita coisa que acontecia comigo. E Deus me curou da minha orfandade, né? Então, eu indico para você, aconselho, tá? Nessa escola eles vão estar falando sobre o conflito de gerações, coração materno do Espírito Santo. Qual que é o outro assunto? Esqueci qual que é o outro assunto. Peguei aqui, pessoal. Conflito das gerações, módulo 1, né? Coração materno do Espírito Santo, identidade e destino. Você precisa descobrir qual a sua identidade em Deus. Quem você é em Deus. Você precisa descobrir isso. E nessa escola aqui, que vai acontecer de 8 a 15 de janeiro de 2021, tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Tá? Você vai ter um investimento, você vai ficar 7 dias lá, tal. Mas garanto para você, vai mudar a sua vida. Tá bom? Então que Deus abençoe você. Fica aí com mais um vídeo do canal. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Bom pessoal, dando sequência aos vídeos Consequências do Adultério, Segundo Casamento e Divórcio, fazendo aqui mais alguns comentários sobre esse tema. É importante você que está chegando agora no canal não concluir a sua ideia, tá? Por um vídeo que você assistir aqui ou por uma frase, tá? Eu tenho mais de 20 vídeos aqui falando sobre as consequências do adultério, acho que mais de 30 vídeos. E tem uma série que eu comecei aí no vídeo 1, e esse aqui eu acho que vai ser o vídeo 25 ou 26, tá? Então, você não tem como você tirar uma conclusão desse assunto assistindo um vídeo só, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não colocar um jugo sobre as pessoas que nem a gente mesmo pode carregar, tá? Então, vamos supor que a pessoa teve um problema no primeiro casamento, foi abandonada, traída, e essa pessoa entende que ela não pode mais se casar, que ela tem que ficar sozinha,
porque se ela se casar, ela está cometendo adultério. Isso é o entendimento dela e a gente tem que respeitar. Agora, o que está errado é alguém julgar uma pessoa que está numa situação de segundo casamento, julgando essa pessoa como alguém amaldiçoado, que não tem a bênção de Deus. Isso não está na Bíblia. Tá? A gente não tem que falar o que a gente acha aqui, a gente tem que falar o que está na Bíblia. Tá? Então, cada caso é um caso. Tá? Atenuantes e agravantes. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas situações, né, de pessoas que podem chegar aí nas igrejas, que podem estar precisando de ajuda. Então a gente precisa analisar cada caso. A gente não pode julgar todos os casos de divórcio, de segundo casamento, como iguais, porque cada caso tem uma história, tá? Então vamos lá, a gente precisa ser coerente na nossa análise, tá? Isso aqui não é tratar dessa questão de divórcio segundo casamento. Isso aqui não é uma questão assim como uma receita de bolo, entende? Você faz tudo do mesmo jeitinho ali para dar certo. Não é assim. Cada história, e eu vou colocar aqui algumas questões que a gente precisa analisar, e você vai perceber que realmente a coisa não é tão simples assim. Por isso que casamento é coisa séria, gente. Por isso que a família é o projeto de Deus. É o que Deus criou para ser indissolúvel. Porque é um negócio complicado de lidar. E eu vou trazer aqui muitas questões para vocês, para a gente poder aprofundar o entendimento nesse assunto, tá bom? Então vamos lá. O processo para redimir uma história de divórcio requer construir e resolver, na medida do possível, uma equação com muitas variáveis. Várias questões precisam ser levantadas com o intuito de construir um diagnóstico completo que viabiliza o conselho apropriado. Ou seja, todas as pessoas que estão em segundo casamento estão amaldiçoadas, a maldição, na verdade, vamos dizer, seria um castigo, né? Todas as pessoas que estão em segundo casamento estão vivendo em castigo, né? Tem muitas pessoas que não, tem pessoas que estão em segundo casamento e estão felizes, estão bem, né? Eu estou falando de pessoas de Deus, né? Cristãs, né? As pessoas estão bem, né? Existem pessoas que não, estão vivendo o inferno na terra. Até mesmo em primeiro casamento, né? Então, cada caso é um caso. Por exemplo, uma coisa a se considerar. Quando teve um divórcio, tá? Quem repudiou quem? Tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre a questão do que é divórcio e o que é repúdio, tá? Deus condena e odeia o repúdio. Quem repudiou quem? Quem abandonou o lar? São perguntas que a gente precisa responder. Houve adultério para ter esse repúdio e esse divórcio? Existem filhos que vieram desse adultério? Houve ameaças, violência? Em que grau? A separação aconteceu antes ou depois do novo nascimento? A separação aconteceu antes ou depois que a pessoa já era uma pessoa cristã, que já tinha descido as águas, já tinha se batizado, né? Reconhecido Cristo como seu Salvador? A pessoa ocupa uma posição de liderança na igreja? Isso tem que ser analisado, né? Existem filhos? O cônjuge já se casou de novo? Né? Ainda existe alguma possibilidade viável de reconciliação? Vamos supor que as pessoas se separaram, tá? Estão separadas. Elas ouviram o evangelho. Ou uma delas. Mas estão separadas, mas vamos dizer que não estão divorciadas, só estão separadas, tá? E aí a pessoa fala, não, eu quero restaurar minha vida, quero restaurar o meu relacionamento, o meu casamento. O que essa pessoa faz? Né? O que essa pessoa faz? Existe uma possibilidade de reconciliação? Se existe essa possibilidade, tem que tentar a reconciliação. Principalmente se tiver filho na jogada, né?
às vezes estão separados, né, e tal, tem filhos, né? Então assim, ó, não existe uma maneira de pré-estabelecer uma solução envolvendo estas e outras situações, entendeu? Cada caso é um caso que nós temos que considerar. Eu quero falar aqui sobre principais atenuantes, tá? Numa situação de divórcio, tá? E segundo casamento. Quando a pessoa divorciou-se, foi antes de conhecer a Cristo, tá? Uma coisa é uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, não desceu as águas. Uma coisa é essa pessoa ter um divórcio. Outra coisa é uma pessoa já cristã ter um divórcio. Uma pessoa cristã passar por um divórcio é um negócio mais complicado, tá? Mas uma pessoa que não é cristã, não, tá? A severidade de Deus está diretamente ligada com o nível de conhecimento dos princípios e verdades espirituais. Então, não quer dizer que a nossa ignorância nos livre do castigo. Mas, como diz a Bíblia, a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então, quanto mais conhecimento você tem e mais você erra naquela área que você tem conhecimento, maior é a sua responsabilidade. Tá? Outra coisa, quando a pessoa divorciou-se, né, antes de conhecer a cristão, esse caso você vai tratar de uma forma diferente. Olha só, se elas foram divorciadas e judicialmente recasadas, devem permanecer desta forma? Se divorciaram, mas não se recasaram, e caso o ex-cônjuge também não se recasou, deve-se cogitar a possibilidade de uma reconciliação, principalmente se existem filhos, é o que eu falei anteriormente. Caso o ex-cônjuge já tenha se casado, então essa pessoa deve ser acompanhada, tendo a possibilidade de contrair em Cristo, no tempo certo, com a anuência dos pais e líderes, e com os devidos fundamentos de compromisso e pureza em um novo casamento. Então, assim, vamos supor, as pessoas não tinham Cristo, se separaram, agora foram para o Evangelho, não tem mais como reatar esse relacionamento, porque a outra pessoa já casou de novo e tal. Então, essa pessoa agora, ela pode se refazer, sim. Ela pode se refazer, né? Mas é claro, gente, obedecendo os princípios de Deus. Pureza no namoro, né? De preferência, sem muito beija-beija, pega-pega, abraça-abraça, né? É isso aí que vai levar às vezes para o pecado. Então, né? O sexo é bênção, mas é só dentro da aliança do casamento. Então, as pessoas querem fazer da maneira delas, por isso depois sofrem no casamento, né? Porque não tem pureza, né? E a falta de pureza perturba a nossa vida, tá? Em todas as áreas, tá bom? Outra coisa, segundo ponto atenuante aqui, situação onde a pessoa foi repudiada, apesar de tentar de todas as formas manter-se no matrimônio. Então, existem situações que a pessoa não queria o divórcio, não queria separar, mas ela foi repudiada. E o outro abandonou ela e foi embora. Essa pessoa não pode se refazer. Sério mesmo que eu vou ter que pagar pelo erro do outro? Porque o outro não quis corrigir o casamento, o outro não abriu o coração, então eu vou ter que pagar por isso. A Bíblia diz assim que cada um dará conta do seu pecado. Do seu pecado. Eu estou carregando a consequência de ter um divórcio, né? As consequências emocionais, espirituais, né? Agora, dizer que eu não posso me refazer está errado. Esse entendimento está errado, tá? O que acontece? A pessoa já está, às vezes, numa situação, né, de sofrimento, né? Suportou ali muito tempo. Eu dou um exemplo a minha mãe, né? Suportou muitos anos ali os abusos do meu pai, tudo para tentar manter o casamento. Mas meu pai não quis. Quer dizer, a minha mãe vai ter que ser privada de ser feliz, né? De contrair, se quiser um novo matrimônio,
porque estão dizendo que é proibido, que não pode, que se ela casa de novo ela está em maldição, ela está em adultério, mas como assim? Não tem sentido isso. Se a pessoa foi realmente repudiada sem nunca ter repudiado, isso é uma forte atenuante, ou seja, isso ameniza, né, as consequências desse divórcio, né? A pessoa não queria divorciar, mas o outro queria. Então, não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? O divórcio ocorreu de forma alheia à sua vontade. Essas pessoas devem ser acolhidas e restauradas. Tá? Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que analisar. Segundo ponto aqui que a gente vai ter que analisar agora, os agravantes, tá? Quando a pessoa, mesmo já tendo experimentado o evangelho, toma a iniciativa de repudiar, trocando o cônjuge por outra pessoa. Nesse caso, gente, a pessoa que entrou nessa prática, ela está em pecado. Tá? Ela está numa situação de pecado. A pessoa que viola a aliança do casamento, traindo o seu cônjuge e abandonando o lar, sempre fica em uma situação moral e espiritual extremamente desfavorável. Então, a pessoa abandonou o lar para ficar com outra pessoa, adultério, né? Já conhece o evangelho e vai casar com outra pessoa, olha, está casando com a morte, entende? É um caso muito difícil de tratar isso aqui, tá? É muito difícil de tratar. Em relação ao novo casamento, ao ministério e principalmente ao governo de uma igreja, fica sujeita a lesões e limitações permanentes. Ou seja, olha só, uma coisa é você ser um membro normal na igreja, outra coisa é você ser um obreiro na igreja. Então, uma pessoa que é obreiro na igreja, que foi para uma situação de divórcio, mesmo depois de conhecer o evangelho, esta pessoa, ela se coloca numa situação desfavorável. Tá? Se coloca numa situação desfavorável. Ela conhece o evangelho, ela não vai ter autoridade para governar a igreja. Não tem como uma pessoa dessa ser pastor, liderar alguma coisa. Tá? Não tem. Fica muito complicado tratar uma situação dessa. Fica muito complicado. Quando lidamos com uma situação onde a pessoa tomou ou está tomando a decisão de desistir do casamento, precisamos ser muito firmes com ela. Normalmente, esse tipo de iniciativa desqualifica a pessoa para exercer cargos relacionados ao governo ou ensino na igreja, podendo inclusive colocar a pessoa em uma rota de decadência espiritual, até mesmo apostasia. A pessoa que vai para uma situação de divórcio, conhecendo o evangelho, e se ela tinha assim um trabalho de liderança na igreja, dificilmente ela consegue ter uma vida de saúde espiritual na igreja, tá? Ela entra numa rota de decadência mesmo, tá? Quando a pessoa vai para essa situação de divórcio, conhecendo as escrituras, ela vai para uma situação de morte, tá? De morte. É muito complicado, tá? Se não teve adultério, entendeu? A pessoa, eu tô casado com a minha esposa, eu saio de casa, adultero e abandono a minha esposa. Eu tô marcado para viver uma vida de inferno. A verdade é essa, tá? Agora aqui, ó, situação onde a pessoa, mesmo ocupando uma posição de liderança na igreja, toma a iniciativa de repudiar o seu cônjuge, né? É aquilo que a gente está falando. A pessoa é um pastor, é um líder, né? É um pastor, né? Tem posição de governo na igreja. Aí ele pega e abandona a família. Infelizmente, não tem mais autoridade para poder exercer o ministério, né?
Olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui. Se alguém não governa bem a sua casa, também não pode governar a igreja. A restrição aqui é sobre governar e não ministrar ou servir. O que limita o serviço é o próprio testemunho. Então, assim, a pessoa vai poder servir na igreja? Pode. Agora, a pessoa vai poder ter uma... Meu Deus. Uma posição de governo na igreja? Já não pode, já fica complicado. Tá? Então, assim, pessoal, essas situações de segundo casamento, para uma pessoa que já é cristã e separou por causa de adultério, é complicado, cara. Eu já ouvi casos aí que as pessoas falam separou, mas não teve adultério, sabe? Eu acho difícil separar sem ter adultério, tá? Mas vamos supor que tem alguém separado sem ter adultério, tá? Já conhecia o evangelho, separou sem ter adultério, foi para uma situação de repúdio e divórcio, tá? Vamos dizer assim, é grave, porque a pessoa quebrou a aliança do casamento. Toda vez que você quebra essa aliança do casamento, você atrai sobre você um espírito de morte, a morte, né? Você está matando aquilo que Deus criou, você está separando aquilo que Deus juntou, né? Então, essa pessoa vai ter complicações. Agora, a pessoa que conhece o evangelho e saiu do casamento para uma situação de adultério e aí abandonou a família e foi para uma situação de repúdio e divórcio depois de um adultério e está lá com a amante, esse aí é pior ainda. Esse é um caso muito difícil de tratar, né? É muito quebrantamento, né? Tem pessoas que já entraram por esse caminho, o tempo passou, a pessoa refletiu, entendeu que errou, né? Como eu falei no outro vídeo, se pudesse voltar atrás não faria de novo, né? A pessoa entendeu que o que ela fez foi errado, mas agora já não tem mais o que fazer, já está com outra pessoa, já tem filho com outra pessoa, às vezes a outra pessoa lá também já tem filho com outra pessoa, então não tem como desmanchar as duas famílias para voltar, né? Não é assim. Mas são situações muito delicadas, tá? Só reforçando aqui, o grande erro é quando a gente diz que qualquer pessoa que está numa situação de divórcio, que foi divorciada, que está numa situação de divórcio, que é uma pessoa que está debaixo de castigo e que não pode mais ter um casamento, que não pode ter um segundo casamento, tá? Isso não é bíblico e isso vai contra a natureza de Deus, que é um Deus de restauração. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Você atribuir ao demônio a obra que Deus está fazendo, que foi o que fizeram com Jesus. Eles falaram que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebul. E aí Jesus falou assim que poderia pecar contra o Filho, poderia pecar contra o Pai, mas não contra o Espírito Santo, né? Que esse pecado não tem perdão, né? Então, se só esse pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, por que nós vamos condenar uma pessoa, mesmo que essa pessoa agora tenha consciência, está tentando viver uma vida justa, reta, se arrependeu do que fez, se pudesse voltar atrás, né, não faria o que fez, né? A pessoa caiu em si. Quer dizer, que essa pessoa agora está condenada o resto da vida, mesmo ela se arrependendo. Se o que traz sobre nós o perdão de Deus é o nosso arrependimento, você entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado para analisar essas coisas do segundo casamento, tá? E do divórcio. Por isso, pessoal, a gente precisa escolher bem, a gente precisa obedecer os princípios de Deus para contrair um relacionamento. A bênção de Deus, a bênção dos pais, a bênção sacerdotal, a bênção civil e a bênção sexual, a pureza, tá?
Então a gente precisa ver esses pontos todos. No meu canal aí você vai encontrar uma série de vídeos, são 5 ou 6 vídeos falando por que os casamentos terminam, por que as famílias se desintegram. Assista lá. São 6 vídeos eu falando sobre isso, né? Os alicerces da família, os alicerces do casamento. Tá? Então, muitos relacionamentos foram para uma situação de divórcio porque já começou na impureza sexual, começou na fornicação. Então, já no alicerce do relacionamento começou com pecado. Entende? Então, isso não cria uma estrutura espiritual e moral de pureza. Isso gera debilidade moral e emocional na vida dos dois. E aí, quando vai para o casamento, não conseguem manter o casamento. Tá? Então, a pureza sexual ela é determinante nisso. A bênção dos pais, ouvir o conselho dos pais, os pais estão abençoando esse relacionamento. Tem muitas pessoas que estão passando situação de divórcio porque os pais falaram, não casa com essa pessoa, a pessoa vai lá e casou. Entendeu? E aí pagou um preço caro, porque não ouviu um conselho. Né? Então, a gente precisa analisar. Cada caso é um caso. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Comente, curta, compartilhe e que Deus te abençoe.